Bem isso, fazer um complemento do canal, que na verdade eu havia feito sobre a questão do... Claro que seria ainda ali um tempo mais ou menos razoável, que de repente se lançasse muitos argumentos, eu não conseguiria necessariamente responder todos, mas um tempo curto, eventualmente poderia ali aguardar a questão dos mandamentos, né? Só que, apenas para dizer como foi mais ou menos o cálculo, né? Não, porque eu tinha contabilizado antes que mesmo numa possibilidade de 5 pregações, haveria, vamos dizer, uma quantidade que eu não aceitaria que fosse eventualmente carreada para o período pandêmico, uma determinada quantidade de argumentos. Então, para mim, ali 4 argumentos eu já achava uma coisa absurda, né? E sim, se eu pegasse ali uma quantidade de 5 pregações, em que 3 seriam contra mim, aí, e havendo, depois eu vou falar sobre a questão das intervenções intermitentes, mas com 3 pregações contra mim, haveria a possibilidade de sobrar 4 argumentos para a pandemia. Então, qual foi o meu cálculo? Numa primeira pregação são feitos vários argumentos e um argumento específico que eu precisaria de 2 pregações para resolver. Depois disso, eu responderia uma parte, responderia até, de repente, aquele bloco argumentativo que eu falei, que seriam muitos argumentos, eu poderia responder uma parte no dia, outra parte na minha pregação, ok. Sobrou apenas uma pregação em relação a um tema, que eu precisaria fazer. Daí, na outra vez, uma outra pregação com outros argumentos, também, vamos dizer, que eu discordaria, então 2 argumentos sobrariam ali para as férias para eu eventualmente responder, para eu precisar responder. Então, retornando às férias, eu teria que falar dos mandamentos, seria a minha pregação, e tentaria responder um argumento se desse tempo, né, responder um argumento dos 2 que eventualmente sobraram para as férias. Então sobraria vamos dizer, argumento só. Só que a próxima pregação não seria minha, para fechar essas 3 que eu falei. A próxima pregação, então, teria mais um argumento contra mim. Mas se fosse um argumento também duplo, então não... Um argumento duplo, então seriam mais 2 pregações que eu precisaria fazer. Iria para a pandemia com 3. Né? Eu falar, mas não é 4, mas não é 4. Sim, mas era só eventualmente então pegar e colocar naquela pregação do meio que teve um argumento só contra mim, colocar mais um argumento fosse dito ali, mesmo que não tivesse exatamente uma pertinência temática, fossem 2 argumentos diferentes, fecharia 4 argumentos, eu não conseguiria eventualmente. Não conseguiria responder e também não aceitaria o fato de sobrar 4 argumentos para a pandemia. Né? De qualquer forma, nada disso exatamente importa tanto, porque mesmo que eu recebesse o argumento dos mandamentos, eu entendo que depois, na tentativa de 2022, não é que pouco importa não tanto quanto se possa imaginar, melhor dizendo, mas ainda tem uma importância grande esse argumento que eu falo. Então, eu acho que, como sobraria 4 argumentos para a pandemia, ali, vamos dizer, no mínimo para mais, eu entendo que eu não aceitaria aí fazer a questão da pregação dos mandamentos, porque mesmo que eu esperasse o argumento para receber os mandamentos, eu acharia a situação errada, porque eventualmente sobrariam muitos argumentos para a pandemia. Então seria melhor não esperar para os mandamentos. Não pela questão temporal aqui. Só que de qualquer forma, não, porque mesmo que eu esperasse pela questão temporal e não houvesse tantos argumentos assim, ou que vamos dizer, sobrando para a pandemia ou não, depende, não sobrariam tantos argumentos para o período da pandemia, ou mesmo que sobrasse vários argumentos para o período da pandemia, mas até eu receber o argumento dos mandamentos, não haveria muita coisa para responder. Mas aí não importa, porque sendo um escândalo eventualmente já levantado em 2022, aí não é que não importa, importa médio essa questão, porque depois disso, como eu tentei no Ministério fazer a pregação em 2022, eu vi que eu estava com muito medo. Olha, se eu estava com muito medo de fazer a pregação, significa que em 2019, 2020 eu não faria. Eu não faria a pregação dos mandamentos. Então é isso, né? Essa é a grande questão. E essa pregação eventualmente não seria feita, não seria fazível. Né? Então, porque eventualmente eu tinha medo, ou seja, eventualmente já teria aberto um escândalo grande e haveria a possibilidade justamente de aumento de escândalo. E com uma quantidade eventualmente grande de argumentos que poderia fechar justamente aquela questão dos 4, para dar mais sustentação ainda ao que eu estou falando. Então, como eu tive medo, eu falei, poxa, mas espera aí, na prática eu não teria coragem. E considerando isso, mesmo que se eu obedeço os 10 mandamentos e passo a ter coragem para fazer isso,
Por considerar que vai haver escândalo, há uma grande possibilidade que justamente eu não fizesse. Falei, não, mas mesmo que eu não tenha medo, é ruim. Então, porque justamente, eu pensei isso porque quando eu fui eu tive medo que isso acontecesse. Então eu falei, pô, peraí, se eu tô com medo é porque eu pensaria justamente na questão ali do, como eu até já falei no vídeo anterior, eu pensaria na questão do escândalo, obedecendo ou não obedecendo os mandamentos, eu anteciparia isso, na verdade. Né? Então, não, eu não acho que eu deveria falar dos mandamentos. Em algum momento eu até achei que eventualmente seria algo fazível, só que depois na experiência prática acabei vendo que não seria a realidade. E algo que eu também contabilizava antes, que seria a própria obediência aos mandamentos. E falei, não, então agora se eu obedeço, eu tenho coragem para falar. Sim, posso ter coragem, não quer dizer que eu fale, porque eu acho que o resultado vai ser ruim do mesmo jeito, e já era uma possibilidade anterior. Contabilizar, então fica esse complemento no canal aqui, valeu.